Olá, amigos do canal Voz Ativa, tudo bem com vocês? Uma boa tarde, que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Estamos iniciando hoje a nossa semana de evangelismo com o tema A Volta de Jesus. Hoje eu quero tratar com vocês algo bem interessante, mas alguns recadinhos muito importantes. Você que é inscrito do canal Voz Ativa, seja muito bem-vindo. Se você irá assistir este vídeo agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite, seja bem-vindo. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe, se inscreva para que outras pessoas também alcancem a essa programação, esse tema que iremos estudar durante essa semana. Hoje, por exemplo, estamos iniciando hoje. Então você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu comentário, você pode expandir falando dessa semana importante. Começamos hoje, que é dia 30 de maio, e vamos até o próximo sábado, dia 6 de junho, com essa semana importante do evangelismo. Hoje nós iremos tratar como encontrar a verdadeira religião, ou seja, como encontrar a verdadeira importância de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então, nessa manhã, nessa tarde agora, eu convido você, da forma que você está, nós vamos orar ao nosso Deus, suplicando Ele que nos ajude a entender a sua palavra, na compreensão da mesma, para que assim possamos, pela graça de Deus, avançar nessa semana importante, iremos orar, cantar, louvar o nome de Deus, testemunhar, assim tudo nos preparar melhor para a volta de Jesus. Oremos então ao nosso Deus, Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos aqui louvando e agradecendo o teu santo nome. Queremos te agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde e suplicar a Ti que teu Santo Espírito, ó Pai, fale a mente e coração de cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Interessante, como encontrar a verdadeira religião? A gente sabe que tem se multiplicado muitos líderes ou muitas igrejas por fora, mas como encontrar a verdadeira religião? O fato interessante é que tem se multiplicado cada vez mais essa questão, porque além disso há uma religião para cada tipo de pessoa. Surge em meio a tanta cegueira espiritual como fruto dessa questão da ignorância, onde as pessoas discutem mais e assim falam menos. Mas como entender então a questão de entender como encontrar a verdadeira religião? Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Mateus capítulo 15, verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 15, verso 14. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, Mateus 15, verso 14. Mateus 15, vamos abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 15, versículo 14, que diz o seguinte: deixai o cego, guia o cego, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco ou no barranco, em outras traduções bíblicas. O fato é que existe muitas pessoas tentando encontrar a verdadeira religião. E a verdadeira religião, meus amigos e amigas do canal Voz Ativa, está baseado na palavra de Deus. Quando se trata do assunto da volta de Jesus, muitos questionam o seguinte: como me preparar e como estar ligados então ao assunto da volta de Jesus? Existem muitos rumores, muitos argumentos, onde as pessoas dizem claramente que Jesus já voltou, Ele vai voltar, vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Mas o fato é que nós devemos nos preparar e devemos ficar precavidos quanto à questão de falsos líderes. Mateus capítulo 24, versículo 11, versículo 24, Jesus já predisse de falsos mestres. Sábado passado, por exemplo, o Dr. Miguel Bispo aqui explicando sobre a volta de Jesus e os falsos mestres. Isso tem acrescentado e tem aumentado muito no nosso dia a dia. Portanto, eu e você devemos ficar atentos quanto a esses sinais. Em Mateus 24 é um capítulo de Mateus da Bíblia, do Novo Testamento, onde o próprio Jesus descreve os sinais que antecederia a sua vinda a essa terra.
E esse assunto nós vamos tratar melhor na segunda-feira. Mas hoje estamos falando sobre a questão dos falsos mestres. Aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 16, a palavra do Senhor, ela fala o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 16, pelos seus frutos o conhecereis, colhem-se porventura uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? Ou seja, nem toda aquela pessoa que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, nós devemos entender de que quando a questão da falsa religião ou a verdadeira religião, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Nós temos alguns pontos importantes para entender de que quando se trata da volta de Jesus, a gente vai encontrar rumores, vamos encontrar alarmes, vamos encontrar pessoas sensacionalistas dizendo que isso pode acontecer, que vai acontecer, já aconteceu. Então vive no modo preterista, que já ocorreu, no modo futurista, que vai ocorrer, mas esquece do método histórico, que é a palavra de Deus. Portanto, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo ela a fonte da verdade, a fonte da vida eterna. E aqui o próprio Jesus ensina que muitos viriam em nome dele dizendo que fazia milagres, faz curas, ensinamentos, mas tudo fora da palavra de Deus. Mas qual é a diferença entre o falso e o verdadeiro? Parece que tudo é igual. É como se você plantar o joio e o trigo, eles crescem junto. Não dá para diferenciar o trigo do joio, mas o certo é que quando vem o tempo da colheita certa, você consegue arrancar o joio e fica o trigo. O trigo então é aproveitado e o joio não serve para nada. Portanto, há uma diferença entre o falso e o verdadeiro. É como se você pegar um copo de leite e colocar o leite no copo, você vai ver que parece ser igual, mas tem uma diferença. Os falsos ensinamentos contêm algumas verdades, algumas parecem boas, ou seja, as pessoas hoje parecem que gostam de ouvir uma mentira bem contada do que uma verdade bem falada. Portanto, o inimigo ele é mestre para dizer essas coisas. Como encontrar então a verdadeira religião? Primeiro passo, nós vamos examinar aqui na palavra de Deus, no livro de João, que é o Evangelho de João, depois de Lucas, capítulo 5, verso 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais de nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então o próprio Jesus fala o seguinte: examine a Bíblia para encontrar Jesus. E aqui meu amigo, minha amiga do canal Voz Ativa chama a sua atenção. Examinar a Bíblia não é apenas ler, é estudar a palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, como povo que estamos nos preparando para a volta de Jesus, precisamos examinar o livro sagrado. Precisamos então entender o que Deus quer mostrar para mim e para você. Ao estudar a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Então a pergunta é: então Daniel, como encontrar então a verdadeira religião? Digo para vocês que religião, a palavra religião quer dizer religar a Deus. Religião ou ser religioso não salva ninguém, mas é importante ter um local onde você frequenta. Então é importante você entender o seguinte: o primeiro passo aqui é ter a palavra de Deus como uma bússola para a vida. Então aqui eu tenho nas minhas mãos a Bíblia, eu tenho que pôr ela no meu coração, ou seja, eu tenho que praticar os seus ensinos. A palavra de Deus, em João capítulo 17, verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em 2 Timóteo 3,16, o Senhor Deus fala:
toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para que o homem tenha sabedoria de Deus. Acima de tudo, a Bíblia ensina, corrige, educa e repreende. Ela nos ajuda a entender o valor da salvação, que é através de Jesus Cristo. Então, a primeira verdade aqui que nós podemos encontrar a verdadeira religião é a palavra de Deus. Ao encontrar a palavra de Deus, nós encontraremos a Jesus, que é o Senhor e Salvador meu e seu e de nossas vidas. Portanto, nós devemos examinar a Bíblia, devemos buscar a verdade, que é a palavra de Deus, devemos entender de que não é uma quase verdade, mas é uma verdade pura, perfeita, completa verdade, que é um remédio que traz milagre para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Então, quando eu estudo a Bíblia, quando eu medito na palavra de Deus, eu vou ser uma pessoa mais calma, mais equilibrada e vou procurar agradar a Deus. Portanto, essa semana de evangelismo sobre a volta de Jesus, nesse meio tempo de hoje, nós estamos aqui tratando de algo importante, porque existem muitas pessoas que estão sendo enganadas, porque não estudam a palavra de Deus. Elas preferem acreditar na tradição, na filosofia, acreditar nas palavras humanas do que na palavra de Deus. Eu, Daniel Martins, evangelista da Igreja de Sétimo Dia, procuro sempre examinar a palavra de Deus. Ouço todas as pessoas, mas sigo o que está na palavra do Senhor. Eu já tenho, não tenho a mente, vamos dizer assim, já tenho uma ideia formada, não é isso, mas sigo a palavra do Senhor e a pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele que vai voltar para me salvar, para salvar você. Portanto, nós devemos entender de que através de Cristo nós temos vida plena. Sem Jesus não podemos fazer mais nada. Portanto, essa é uma das verdades da palavra do Senhor. A verdadeira religião, ela vai produzir frutos para a obediência à palavra do Senhor. Veja comigo o que diz aqui no livro de João, 1 João capítulo 2, verso 2. 1 João, que é epístola, capítulo 2, verso 1 até o verso 3. 1 João, capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Verso 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Verso 3: Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Entenda de que a obediência a Deus leva a nós à salvação em Jesus Cristo. Então, o segundo passo aqui, além de ter a Bíblia, além de ter Jesus como o seu Salvador, o terceiro passo é a obediência a Cristo. Portanto, eu e você devemos obedecer a Jesus por amor a Ele. Não por questão de obrigação, não por questão porque nós temos que fazer porque somos obrigados, porque é um ritual, porque é um costume, não. É por amor a Deus, por amor a Jesus e por amor ao Espírito Santo. Portanto, quando nós obedecemos a Cristo, nós entendemos claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meio de salvação. Ele é a verdadeira religião. Jesus Cristo não é uma religião, mas Ele é o Senhor. Ele é o dono de todas essas coisas. Ele é o Salvador do mundo. E Ele quer salvar e quer restaurar a sua vida. Portanto, eu e você devemos ir a Jesus sempre, obedecê-lo sempre. A palavra do Senhor em João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eu não posso tirar nem aumentar. Veja comigo o que diz aqui a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Verso 19 de Apocalipse 22: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia,
Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro e tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas escritas nesse livro. Ou seja, aquela pessoa que quiser aumentar ou tirar qualquer coisa da Bíblia, Deus acrescentará os flagelos, que é as pragas sobre ele, e vai tirar ele da árvore da vida, do céu, do reino de Deus. Portanto, nós devemos entender que a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais veremos a algo. O que é isso? Isaías 8:20, ou seja, os 10 mandamentos de Deus e a pessoa de Cristo é o centro da nossa vida. Portanto, nós devemos ter frutos produzidos para a obediência. Quais são os frutos do Espírito Santo? Em Gálatas capítulo 5, 22 e 23 diz: amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, devemos guardar os mandamentos de Deus, que é o que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus tem um povo fiel, um povo perseverante, que ama Jesus, que ama a Bíblia, que prega a Bíblia, que se prepara para a volta de Jesus. Portanto, eu e você devemos caminhar com Cristo, obedecer por amor, para que não sejamos enganados. Olha o que diz aqui 2 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21. 2 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21 diz assim: temos assim mais confirmada a palavra profética, e fazer bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, ela foi escrita por homens, inspirada por Deus ao longo do tempo. Durante 1600 anos, Deus usou 40 pessoas em diferentes épocas para escrever a Bíblia Sagrada, mas tudo Deus, e deu a sabedoria, deu a capacitação para esses homens escrever a palavra de Deus, que diz para nós hoje, a palavra do Senhor. Portanto, cada um de nós devemos entender de que a igreja de Deus, ela não surgiu através por acaso, mas de uma profecia desempenhando seu papel no tempo certo. Por exemplo, Jesus predisse que nos dias de hoje haveria guerras, terremotos, fomes e doenças incuráveis. Mateus 24 diz isso. Isso já está acontecendo. Jesus falou isso há 2000 anos atrás e tem acontecido na atualidade. Portanto, nós devemos buscar a Deus, consagrar nossa vida ao Senhor e nos preparar para a sua vida. A religião nos liga a Deus, vai tornar nós filhos de Deus. O Walter Scott fala de uma criança nova roubada por ciganos, conduzida à terra estranha. Ali ela se criou sem qualquer autoestima, era dona de uma grande herança, sem conhecer seu alto valor. Porém, ficava como escrava, sonhava com um lar feliz, um palácio de belezas. Esses pensamentos foram tomando conta dessa menina, até que um dia resolveu fugir em busca do lar feliz. Ou seja, a palavra de Deus ela nos mostra, nos eleva a nos preparar para a volta de Jesus. Ao olhar para o cenário de hoje, a gente vê que cada dia se cumpre ao pé da letra a vida de Jesus. Ele está voltando. Nós devemos pregar o Evangelho que é Jesus, devemos nos preparar para a volta de Jesus, porque Jesus está chamando você, amigo e amigo do canal Voz Ativa, para um compromisso com Ele. Portanto, chamo você, se você quiser estudar a Bíblia, quiser escrever o seu pedido de oração, escreva, eu estarei orando por você. A igreja aqui, o qual eu frequento, Jardim Bíblia, a igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estaremos orando por você também. Portanto, nós devemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus e nos preparar para um lar de eterna felicidade que Deus quer dar para mim e para você. E aqui diz claramente também que assim é conosco. Estamos em uma terra estranha, somos filhos de Deus e a nossa herança é o céu. É como se você pegar um filhote de uma águia, um exemplo, criar ela no galinheiro
E de repente então ela começa a crescer. De repente ela começa a tentar cacarejar como uma galinha ou um galo. Mas ela entende de que ela é uma águia. Ou seja, alguém começa a mostrar para ela que é uma águia. E então leva ela para um lugar bem alto. Ela começa a voar, a planar. E então ela entende que é uma águia. Deus tem um céu preparado para mim e para você, onde vamos morar com Deus para sempre, e ali nós seremos felizes para sempre com o Senhor. E aqui eu termino lendo Apocalipse capítulo 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Assim é o homem que procura buscar a Deus, precisa voltar para Deus e ser feliz. O nosso lar é um lar de eterna felicidade, onde Deus está preparando para mim e para você, onde viveremos felizes, nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais pranto, porque nós seremos felizes para sempre com Jesus. Portanto, meus amigos, minhas amigas do canal Voz Ativa, como encontrar a verdadeira religião? É muito simples: buscando a palavra de Deus e aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador, e se dispor a obedecê-lo. Esse é o desejo de Deus para você e para mim nessa tarde. Meu desejo é que nesse começo de semana de oração, que a gente possa entregar a nossa vida a Deus, buscar a Jesus e nos preparar a cada dia para a sua vida. Esse é o seu desejo? Esse é o meu desejo. Curva sua fonte, ore comigo nessa hora. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Suplicamos a Ti que só nos ajude, Senhor, a nos preparar para a Sua vinda, a estarmos prontos para receber do Senhor a coroa da vida. Perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos dê a paz. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe, nos guarde e abençoe a cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e até nosso próximo encontro, que será amanhã. E o tema de amanhã nós vamos abordar sobre esperança, falando da esperança de que um dia Jesus irá buscar mim e você e viveremos felizes para sempre com Deus. Um abraço do seu amigo e irmão em Jesus Cristo, Daniel Martins. Fica com Deus.